Amigo, boa tarde, bom dia, boa noite, na paz de Cristo, onde você estiver. Eu quero convidar você para fazermos uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36 até o versículo 44. Versículo 36 até o 44, do capítulo 24 de Mateus. Eu quero trazer uma palavra de Deus baseada, subordinada ao tema. O sermão continua, a exortação à vigilância, a vinda do Senhor. Queridos, está se pregando muita coisa, mas menos a vinda de Cristo. E eu quero trazer esta palavra ao teu coração, à tua vida. Esquece quem está trazendo esta palavra, mas te liga na palavra, se liga na mensagem de Deus. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho, receba as notificações, deixa o like, deixa um comentário, vai lá nos comentários, deixa um comentário e diga o que você achou desta palavra, desta mensagem, e glorifique a Deus. E assim nós vamos levando a mensagem do Evangelho de Cristo a muitas vidas, em nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz da seguinte maneira: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora a vez de vir o seu Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meus queridos amigos, queridos irmãos, esta palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás. E esta palavra hoje ela é vigente na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que ouvirem, na vida daqueles que crerem no Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. Queridos, a palavra diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Cristo trouxe uma palavra para que a sua igreja, para que aquele que lê entenda, para que aquele que ouvir compreenda a mensagem da palavra de Deus. Ninguém sabe o dia que Cristo há de voltar. Já houve várias pessoas que predataram
que colocaram uma data específica qual viria a Cristo. Só que não veio. Sabe por quê? Porque quem falou foi Ele. Foi Jesus Cristo que falou. Que daquele dia e hora ninguém sabe. Aí ele disse, nem os anjos, e nem o Filho, unicamente o Pai. Só o Pai sabe. Somente o Pai. Somente o Deus, o Eterno, o Santo, Todo-Poderoso. Ele sabe o dia e a hora. Ele sabe o momento exato. Mas ninguém mais sabe. Só que Ele nos dá como que a dica. Ele nos mostra como se precaver desse dia e dessa hora. Como estar vigilante, como estar percebidos desta hora da vinda do Senhor. E ele diz que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi anteriormente ao dilúvio, que eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamentos. E você pode me perguntar, mas é pecado casar? E eu lhe respondo não. Mas é pecado comer, se alimentar? E eu digo não, não é pecado. Pecado é se entregar aos prazeres da vida. Pecado é se entregar, se render aos prazeres, às exigências do mundo e esquecer de Deus. Isso é pecado. Pecado é se afastar da palavra, da presença de Deus. Pecado é deixar de viver, de andar, de seguir o Mestre Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Isto é pecado. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Ló, e o apóstolo Tiago diz que Ló afligiu, o apóstolo Pedro também fala a mesma coisa, que a vida de Ló foi afligida por longos tempos da sua vida, com a corrupção daqueles grandes pecadores de Sodoma e Gomorra. Pois aquele povo era depravado, malignos, perversos. Paulo diz aos romanos que Deus os entregou às paixões mais infames ou mais baixas que há. Deus os entregou. E daí? Isso é pecado. Então a palavra diz que assim como foi nos dias de Noé, quando Deus chamou Noé, Deus disse a Noé que o homem não passaria de 120 anos na face da terra. E Deus, quando fala, Deus cumpre com a sua palavra. Quando Deus promete, Deus cumpre. Deus não é como os políticos, que promete, mas não cumpre. Quando Deus fala, Deus cumpre. A palavra diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. E aí, meu amigo? Quando Deus deu a ordem para Noé fazer a arca, Noé prontamente obedeceu a Deus. Aí os filhos de Noé obedeceram seu pai. As noras de Noé obedeceram seus maridos. E eles começaram a trabalhar na arca. Todos os dias Noé estava lá, pregando a arca. Todos os dias ele estava trabalhando na arca. Mas o povo não acreditava que haveria um dilúvio, que haveria uma tempestade de chuvas forte que viesse inundar a terra, até porque naqueles dias não chovia. E o que era que os homens faziam? Se afastavam mais de Deus.
Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, ou seja, eles estavam voltados para os prazeres mundanos, para os prazeres da carne, para os prazeres da natureza pecaminosa. Eles não estavam decididos a se voltar para Deus. Será que você já decidiu voltar para Deus? Será que você decidiu a sua vida, está decidindo a sua vida em voltar para Cristo? O dia é hoje. Então eles estavam voltados para o mundo. Eles não estavam nem aí com a palavra de Deus. Mas a promessa estava lá. E Noé estava pregando lá na arca. A cada dia, a cada martelada, a cada batida que ele dava naquela arca. Sabe o que era? Uma palavra de Deus ao coração daqueles que estão com o coração endurecido como pedra. Mas o Evangelho está batendo. Cristo, lá em Apocalipse 3:20, está escrito que o Senhor está à porta. E aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, o Senhor entrará na sua casa. O Senhor ceará com você e você com ele. Quando trata-se de ceia, trata-se de uma grande comemoração. A Bíblia diz que há uma festa, há uma grande alegria no céu pelos anjos de Deus. Quando um pecador se arrepende. Você já se arrependeu? Você tem procurado se arrepender do mal? Você tem procurado se voltar para Deus? Cristo está voltando. E a Bíblia diz que eles, todos os dias, era a mesma situação. Amados, há 2000 anos, o Cristo maravilhoso, o Cristo ressuscitado, ele esteve palmilhando os pés sobre a face desta terra. E ele pregou a sua palavra, ele pregou o Evangelho, e ele prometeu que um dia viria para buscar aqueles que se rendessem a ele, que se entregassem a ele, que aceitassem a ele de coração. Um dia ele viria buscar para não provar a morte eterna, a condenação, o juízo eterno, o juízo final, mas pudesse obter a vida eterna no seu santo nome. Só que eles, até aqui, não têm dado ouvido o Evangelho de Cristo. Mas a palavra está sendo pregada, que Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vem. Ele vem buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Ele não vem buscar qualquer um. Ele vem buscar um povo seu, que é zeloso, que é especial e de boas obras. Este povo é remido, é lavado pelo sangue do Cordeiro. João, falando ao Apocalipse, ele diz, capítulo 22, versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de entrar pelas portas da cidade. Aleluia. E a palavra diz que Noé passou 120 anos pregando. Sabe o que? A justiça de Deus. E preparou a arca. Só que ninguém deu ouvido. Ninguém deu crédito. Até o dia. Agora, 120 anos, Deus falando à humanidade. Ninguém deu ouvido. E Deus falou aos animais uma só vez. Uma vez, Deus chamou os animais. E todos obedeceram. Todos vieram de um por um, ou dois por dois, e entraram na arca. E quando Noé entrou na arca, juntamente com a sua família, que eram 7 pessoas a mais, com ele 8, eram 8 almas. A Bíblia Sagrada diz que
Deus fechou a porta da arca por fora e por dentro. Apocalipse diz que Deus abriu uma porta e que ninguém pode fechar. E eu quero te falar qual é esta porta. A porta da graça, a porta da salvação está aberta. A porta da libertação dos vícios, do mal está aberta. A porta que é o passaporte para a glória, para a eternidade com Cristo, ela está aberta. Mas no dia que ele fechar, ninguém poderá abrir. Porque ele abriu a porta e ninguém pode fechar. Mas quando ele fechar, ninguém vai poder abrir. E a Bíblia diz que veio a tempestade, veio chuva. Chuva com abundância sobre a face da terra. As fontes das águas se romperam. Terremotos, maremotos inundaram a terra. E aqueles homens só foram tomar conta disso quando eles estavam já com a água na cintura. Foi que eles foram dar conta que eles iam perecer. Só que a arca já estava fechada. Meu querido, minha amiga, muitos vão perceber, mas só depois que a porta estiver fechada. E eles vão correr de um lado para o outro. A palavra diz que correrão de norte a sul, correrão do oriente para o ocidente, em busca de uma palavra, em busca da libertação, em busca de um pastor, em busca de uma irmã do ciclo de oração, em busca de um missionário, e não irão encontrar a palavra de Deus. Não irão encontrar. Sabe por quê? Porque a porta está fechada. Deus fechou a porta. Mas hoje a porta está aberta. A porta da graça está aberta. Entra hoje pela porta, aceitando a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Entrou, veio o carnaval, chegou a maior festa de libertinagem da história, onde a corrupção, prostituição, adultério, drogas, farras, roubos, tudo que a carne gosta está lá. Tudo estava lá. E todas essas coisas são obras da carne. Está lá em Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo 16 em diante. Por isso, meu amigo, a palavra diz assim: e levou a todos. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois numa cama, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, que não sabeis a hora em que o vosso Senhor virá. Vigia, meu amigo. Sabe aquele marido que a mulher luta com ele, tem lutado, vambora. Aí agrada o cabra dali, agrada dali, e vambora, meu filho, te ajeita. Não vou. Aí, então tá. Vai nessa, meu irmão, vai. Não vigia, não. Não presta atenção, não. Não acompanhe a tua mulher, não, para te ver uma coisa. Não acompanhe o teu marido, não, para te ver. Quando você sentir falta dele, quando você sentir falta dela, aí é a hora que você vai correr. Só que nessa hora, a porta já está fechada. Então, a porta hoje está aberta, a porta da graça, a porta da salvação, ela está aberta. Cristo está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O descanso da alma, meu amigo, está na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vigia,
Vigia, porque Jesus está vindo. Vigiai, porque o Senhor está vindo. Procura a casa de Deus, procura a igreja, procura te abster no braço de Cristo, procura te render, te entregar ao Senhor a tua vida. Enquanto é tempo, enquanto é tempo. Hoje é o dia, hoje é a hora. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós. E fique com esta palavra no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.